Fala pessoal, Papo de Salão novamente no ar. Quem não tem curiosidade de saber como é a vida de um piloto de avião? Hoje nós temos aqui uma pessoa muito legal, uma experiência incrível, muitos anos como piloto de avião. Ele é natural de São Paulo, casado, pai de uma linda filha, a Yasmin. É um jovem de 47 anos, piloto de avião há mais de 30 anos, 15 só de comandante. Eu gostaria muito de receber aqui nosso querido comandante, Fábio Lemos Martins. Fábio, por favor. Fábio, um prazer. Obrigado, tudo bom? Seja bem-vindo ao Papo do Salão. Obrigado, Carlos. Essa é a minha cadeira da verdade, amigão. Vamos falar então bastante hoje sobre aviação. Hoje tu vai contar tudo para mim o que acontece lá no ar, não vai? Ah, meu amigo, tem muita coisa que acontece no ar. Tem muita história para contar, Fábio? Tem bastante história. Histórias boas. Bom paulista? Paulistano. Paulistano, nascido e criado, nasci na Moca. Qual é a diferença? Paulistano é quem nasce na capital. Paulista é quem nasce no estado inteiro de São Paulo. Igual o Carioca e o Fluminense. É, exatamente. Fábio, me conte uma coisa. Corinthians, São Paulo, Palmeiras ou Santos? Embora eu tenha nascido na Moca, que é o reduto dos palmeirenses, eu sou corintiano de coração. Corinthians, mano. É Corinthians, mano. Corinthians. É Corinthians. Aqui não tem como. Aqui não até morrer. Eu posso ter nascido no lugar errado, mas corintiano até morrer. Fábio, como é ser piloto? Como surgiu essa ideia de ser piloto de avião? Olha, eu costumo dizer o seguinte, piloto de avião, ninguém escolhe ser piloto por opção. Tem que gostar. É coisa de criança, lá de trás, de pequeno, que começa a olhar para o céu, começa a ver avião, é uma paixão mesmo. Não tem, fala assim, acho que eu vou fazer faculdade de advocacia, vou fazer nutrição, não, acabo sendo piloto. Não, piloto tem que fazer aquilo que gosta mesmo, porque é uma paixão desde criança. E aí a gente vai galgando situações, vai vivendo a aviação. Eu, como sempre, morei perto de aeroporto, então o avião estava sempre perto de mim. E aí, nunca gostei de carrinho, de bola, nada. Meu negócio foi se brincar com o avião. E acabei seguindo a carreira. Era fã do Maverick? Top Gun? Olha, eu vou falar que eu gostava, tudo que é relacionado à aviação eu gosto, mas eu nunca gostei da aviação de caça, assim, como profissão. Eu sempre gostei do avião comercial, dos Boeing, dos Airbus, avião comercial. Desde criança? Desde criança. Quando era criança não tinha aquela ideia de eu quero ser piloto de caça. Não. Muita gente tem isso, né? Exatamente. Não. Entrar na academia da Força Aérea. Não, o meu negócio sempre foi aviação comercial, avião grande. Avião grande. E como foi esse processo, Fábio? Bom, eu tive que esperar, eu comecei a gostar de aviação, que eu me entendo assim, com 6, 7 anos de idade, né? Mas com uns 12, 13, como eu mudei para a cidade de Guarulhos, em São Paulo mesmo, eu acabei ficando perto dos aviões por causa que a casa que meus pais moravam era bem na rota. Então eu ficava na laje de casa, vendo os aviões, de sexta-feira, que era o dia de maior tráfego, às vezes eu não tinha aula na escola, ia para o aeroporto com 13, 12 anos, ia ver avião, tirar foto, ficava ouvindo a frequência, que a gente tinha uns radinhos de escuta, chamava rádio transcodificada. Então mudava a frequência lá, você pegava a conversa dos pilotos. Poxa, sério? Eu tive muito. Passava de madrugada ouvindo. Cara, eu achava que isso aí não era verdade. Tem um filme que eu assisti, uma história verídica de que o piloto perdeu a consciência e o pai, que era piloto, teve que pilotar o avião e teve 2 crianças que usaram um rádio parecido e conseguiram pegar. Então isso é verdade? É verdade, existe. Antigamente eu tinha que comprar era um rádio Panasonic, de uma frequência tal lá, que aí eles mudaram, porque a frequência da aviação, ela usa de 118 MHz até 136. Então eles mudavam uma bobina lá, que acabava pegando essa frequência. E eu tive esse rádio. Então eu sintonizava a Torre de Guarulhos, a Torre de Congonhas. E como é que era a sensação ali? Eu ficava ouvindo, eu já aprendia, né? Eu já lia muito livro e tal. E aí, eu tive que esperar até uns 12, 13. Olha. Só que eu tive que esperar até os 17 para começar a fazer o curso teórico, né? Que é o piloto privado, que é o primeiro curso que a gente inicializa na aviação. Isso foi lá no Aeroclube de São Paulo. Exatamente, piloto privado, o comercial. Piloto privado. E aí o piloto privado a gente começa com 17, porém você não pode fazer
a avaliação final, o cheque, né? Tem que esperar 18. E aí eu fiz, Fábio? porque a ANAC, na época, o DAC, né, o Departamento de Aviação Civil, exigia. E eu tenho até uma... E hoje existe também? Hein? E hoje também. Você pode começar com 17 a voar, tudo, mas você não pode fazer o voo de cheque. O voo final, que é a carteira, o brevet. É igual andar, dirigir um carro, né? Exatamente. E eu tive uma coincidência muito legal com relação a isso, porque eu faço aniversário em novembro. E eu comecei a fazer as horas, e no mesmo tempo que eu estava tirando a carteira de motorista. 18 anos, né? 17 para 18 e tal. E a carteira, eu fiz as aulas teóricas e práticas tal, lá da carteira de piloto em janeiro. E eu fiz em janeiro também, dezembro, acho que foi dezembro, já com 18, né? Sim. A prova para o CNH. Só que o Detran, negócio de férias, tudo, demorou para emitir minha carteira. E a minha carteira de piloto saiu primeiro do que a carteira de motorista. Considera-se, então, um piloto de avião primeiro que um piloto de automóvel. Exatamente. De tanto que eu gostava. E aí eu comecei a voar o piloto privado, que são 40 horas de instrução. Faz um curso teórico de 4 meses, 40 horas de instrução básica, elementar, em avião pequeno, em avião monomotor. Aí você vai lá e faz o cheque, que é um voo de avaliação, para se tornar piloto privado. E o piloto privado o que é? Se eu tiver um avião monomotor, eu posso voar ele sem problema nenhum, em condições somente visuais, Sim. sem voar por instrumentos, e aí a gente tem um avião particular e a gente acaba voando. Ele separa então por categoria como se fosse separar uma carteira de motorista? Você pode ser o A, B, C, D? Não. É simplesmente com relação ao tipo de avião que você vai voar sem ter remuneração. Então, por exemplo, você tem um avião e você só voa de final de semana. Você pode pilotar só com piloto privado. A partir do momento que você for exercer uma função remunerada, você já tem que ter o piloto comercial, que é o próximo passo. São mais 4 meses de curso teórico, Sim. que você faz em aeroclube ou escola credenciada. E a partir daí, você tem que completar um ciclo de 150 horas totais, né? Essas 150 horas você pode voar um avião particular, você pode voar um avião do aeroclube, você tem que acumular 150 horas. 150 horas totais. Você pode acumular essas horas. Tendo as 150 horas mínimas, você tira a carteira do piloto comercial. Dentro da carteira do piloto comercial, você tem o voo por instrumento. Você tem que voar em torno de 15 a 20 horas de voo por instrumento, porque você só pode voar em condições visuais, ou seja, o tempo tem que estar lindo e maravilhoso. O voo por instrumento seria o simulador? Não, o voo por instrumento é o seguinte, o tempo está fechado, ruim, mau tempo, se o avião é homologado instrumento, você pode voar em condições de instrumento também, ou seja, sem ter condições visuais de voo, sem ter visibilidade, por exemplo. Você pode entrar dentro da nuvem, de uma formação de nuvens, pousar por instrumento no aeroporto por instrumento. Sim. E você tem condições porque você foi treinado para isso. Com o piloto privado, você não pode. A partir do momento que você tem a carteira de voos por instrumento, e o piloto comercial, você está apto para arrumar um emprego. Seja ele um táxi aéreo, uma aviação executiva, um empresário ter um avião maior, você pode voar para um fazendeiro. Aviação agrícola você pode voar também, porém você tem que fazer um curso específico para aviação agrícola. Por quê? É por causa dos produtos químicos? Por causa do avião e do tipo de operação. Então a aviação agrícola ela exige outras técnicas a mais para você pilotar. Então você tem que fazer um curso de aviação agrícola. Mas o piloto comercial ele te abrange muitas coisas. Como por exemplo entrar na linha aérea. Você pode voar hoje um Airbus. Eu estou chegando um topetinho aqui. Vamos deixar esse topetinho mais alto? Vamos deixar ele alinhado e não muito pesado para não cair depois, né? Tá. Pode continuar, por favor. E, por exemplo, hoje para você entrar na empresa aérea, só com o piloto comercial já é o suficiente. Bom, enfim, eu tirei todas essas carteiras. E aí o que aconteceu? Eu fui voar num táxi aéreo lá em São Paulo mesmo, só que eu fui do monomotor, eu fui voar um jato, que é um jato executivo. O nome desse jato é da série da Cessna Citation, e eu fui voar o Cessna Citation num táxi aéreo em São Paulo. Isso, que fazia parte de passageiros. Ele levava 8 passageiros e 2 tripulantes. Eu era copiloto. Né? Você começa como copiloto, adquire experiência e um dia você torna-se comandante. E aí comecei a voar, voei nesse táxi aéreo
E depois de 3 anos voando táxi aéreo, acumulado aproximadamente umas 2.300 horas, eu entrei com um currículo na empresa aérea, onde eu fui chamado, né, para voar como copiloto, né, inicialmente. E aí fiz as provas, fiz os testes, fiz teste vocacional, fiz o teste de aptidão, tem teste de proficiência técnica, eu fiz as provas, né, das matérias pertinentes, só para deixar exemplificado aqui, o que na aviação a gente aprende lá no piloto privado, né? Basicamente, é meteorologia, navegação, regulamento de tráfego aéreo, motores e dinâmica e teoria de voo. Né? Então, vamos voltar um pouquinho aqui. Quando você começou como piloto privado, qual foi a sensação de pilotar um avião solo? O solo é sozinho, pela primeira vez. Esse aí é um dia inesquecível. Eu lembro como se fosse hoje. Foi no dia 14 de outubro de 1995. Olha. É porque é uma data... data do primeiro amor? Acho que isso aí eu não lembro. Mas do primeiro voo eu lembro. É porque é o seguinte, o instrutor, ele vai fazendo as aulas com você, você vai aprendendo a voar, vai voar. Chega uma hora que vai chegando perto das 40 horas que eu falei, ele vai ter que te soltar solo, você tem que fazer o voo solo. E o dia foi o seguinte, a gente foi para voar na área de Jundiaí. Mas fica totalmente sozinho, não? Sozinho. Né? Então, o voo foi o seguinte, eu saí do campo de... Ninguém atrás? Não, é você. Você vai sozinho com o avião lá? Sozinho. Eu decolei do campo de Marte. Caraca, esse dá um... Não dá? Não dá. A aviação é muito segura. A aviação é muito segura. E seja ela no pequeno, seja no grande, a aviação é segura. Tem paraquedas? Não tem paraquedas. Não tem paraquedas? Não, imagina um avião, um Boeing, um Airbus com 150 passageiros, todo mundo querendo pular. Já me perguntaram sobre isso uma vez. Não tem paraquedas. Não tem como, né? Tem um avião hoje... Não, no teu primeiro voo. Então, eu saí do campo de Marte, fui até Jundiaí. Sim. Aí pousamos, fizemos umas aproximações e uns pousos. Aí ele pousou, ele falou assim, para lá no pátio. Aí paramos e falou assim, pronto, fui, vou tomar um café aí, vai dar um rolê aí, teu voo solo. Caraca. Aí assim, não tava esperando. Eu já tava mais ou menos esperando porque eu já tava próximo desse voo solo, né? Assim? Mas foi, vou tomar um café, achei que avião ali, não sabia, volta, não sabia que ia ser aquele dia. Enfim, e aí ele saiu do avião e eu taxiei o avião, entrei na pista, decolei, fiquei fazendo um pouso, decolagem, fui para uma área de manobra, lá fiz umas curvas e tal. De uns 40 minutos eu voltei. Quantos anos você tinha? Tinha 18. Tinha 18 anos. E aí foi isso. PQP. Caraca. Tinha 18 anos. E aí foi... 18 anos com o avião na mão. E o cara falou, pega aqui que eu vou tomar um café, vou comer uma coxinha, exatamente, já foi volto isso mesmo. aqui. Vai brincar com o avião. Foi isso mesmo. E aí dali... Era aqueles monomotor, né? É monomotor. É o Cessna... o Piper Cherokee. E aí eu fiz o voo, aí nós voltamos para o campo de Marte e recebi um certificado. A gente recebe o certificado de Manicaca. Manicaca é o cara que é o inicial, é que existe o seguinte, né? A gente até brinca, né? A faixa branca da aviação. Exatamente. Pronto. Tem o PP, né, que eu penso que é piloto, e o PC, né, que é o piloto comercial, que eu penso que é comandante, né? Mas não é nada. Não sabe nada. Tá muito cru ainda. Tá muito cru. Eu vou falar, eu já tenho quase 30 anos de aviação e eu tô sempre aprendendo, entendeu? E então a aviação te ensina todos os dias. Enfim, aí lá em 2000 eu entrei na empresa aérea, eu comecei voando o Fokker 100, né? Depois eu comecei... Famoso Fokker 100. Famoso Fokker 100. Voei bastante. Voei com essa máquina maravilhosa, muito bom. O avião é fantástico. O avião é muito, muito, muito bom. Aí, faz um tempo já, né? Já faz um tempo. Porque o Fokker 100 foi muito famoso. Ele ficou voando até 2007. Ficou voando até 2007, mas eu voei ele até 2002. Qual era a capacidade dele? 108 passageiros. 108 pessoas na tua responsabilidade. Não, tu não era... Não, eu era copiloto. Copiloto. Era copiloto. Aí... Era faixa marrom. Faixa marrom. Ainda não chegou na preta. A preta tava um pouco distante ainda. Aí depois, em 2002, 2003, eu fui pro faixa marrom, porque eu sou faixa marrom, hein, pelo amor de Deus. Fui pro outro avião, a gente recebe promoções, né, na linha aérea. Então, você muda de equipamento, é uma promoção que você recebe. Então, eu acabei mudando para o avião que foi o Airbus. E aí, desde então,
eu estou voando Airbus. Aí eu voei Airbus até 2008 de copiloto. O Airbus já é bem mais. Né? Sim, são 3 categorias de Airbus hoje. O Airbus 319, 320 e 321. Ambos com a mesma carteira, você pode voar os 3. O que diferencia um do outro? A potência dos motores e a capacidade de passageiros. Um tem 144, o outro tem 174 e o outro tem 220. Aí em 220 passageiros? 220. Esse é mais linha aérea, né? É o da linha aérea. Né? Não, ele faz voo doméstico. Os que faz os internacionais, aí tem 410. Que aí são os 777 e os 787. São outros aviões que cruzam o Atlântico, que vai para a Europa, que tem autonomia de 12, 14, 15 horas de voo. Né? Caraca, 400 e poucas 400, pessoas. Né? 410 passageiros. Aquele Airbus 380 que... Já chegasse a pilotar um desse? Não, ainda não. Ainda não. Estou na iminência de. Estou na iminência de. Para pegar um desse? Você faz o doméstico, o nacional? Faço o doméstico, aqui no Brasil todo, a América do Sul eu faço as regiões do Mercosul, né? Uhum. Tudo com esse tipo de avião. Para fora você não foi ainda? Eu falo do Mercosul, agora para fora, Europa, ainda não. Não. Mercosul aqui. Não. Europa não. Ainda não. Ainda não. Eu vou agora, provavelmente, durante o longo de 2024, vai existir a promoção, vai ter mudança de equipamento e eu devo ir para esse avião. Olha que irado, cara. E aí em 2008 que eu comecei a ser... Aí eu fui promovido a comandante. Para ser comandante precisa ter, no mínimo, 6.000 horas de voo, né? E pelo menos 5 a 6 anos na empresa, né? Sem ter problema no FAI, sem ter problema de advertência, assim, você tem que ser impecável. Ah, é? É. Para ser comandante. Para ser comandante. Todo ano a gente passa por inspeção de saúde. Antigamente era feito no Hospital da Aeronáutica, porém hoje você faz em clínicas credenciadas, onde eles fazem todos um check-up no seu corpo, vista, sangue, audiometria, neurologia, dentista, vários testes, vários exames, para ver se você está apto para voar, né? E tem várias doenças... Psicológico? Psicológico também. Faz teste de psicologia também. E todo ano na empresa aérea, cada 6 meses, treina todas as emergências, as possibilidades que pode ocorrer no avião. Por isso que eu falo, a aviação é extremamente segura, tudo tem redundância e os pilotos são muito bem treinados, porque a gente treina exaustivamente as manobras de emergência, todas as possibilidades e tem um plano de treinamento para você treinar. É ali que o filho chora e a mãe não vê. E vamos dizer então que realmente a aviação aérea é mais segura do que a terrestre? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. É muito mais seguro você andar de avião hoje do que você pegar um Uber para qualquer canto. Posso te garantir, porque as outras pessoas você não sabe quem está dirigindo. Mas o avião pode ter certeza que o piloto que está ali na frente te levando, ele é extremamente capacitado, estudado, instruído e é muito focado. Né? E a companhia aérea, o voo de linha aérea exige muito isso, né? A gente tem muita doutrina e muito treinamento. Então a gente precisa estar sempre pronto para tudo, para emergência, porque a emergência não diz quando vai acontecer, né? Então a gente tem que estar treinado para isso. Como é que foi como é que foi o ar de copiloto pela primeira vez? Olha, o copiloto, eu costumo dizer que é uma arte, né? Porque você tem que se mostrar bastante capacitado, você tem que se dedicar bastante para você um dia ser comandante, né? Mas a única problema que eu vejo assim é a transição de avião. Você voa um tipo de avião e você tem que estudar aquele outro avião para você ser copiloto, né? Então você tem que se dedicar com treinamento de simulador, estudo teórico, mas é um voo. Se o colega que está ali do teu lado te ajudar, te orientar, no meu caso, eu nunca tive problema como copiloto. Eu sempre me dediquei bastante na minha profissão, por gostar muito, né, por amar o que eu faço. Então eu acabei sempre me dando bem com todos os comandantes que eu voei e aprendi muito com eles, né? Porque o comandante, quer queira, quer não, que está ali do seu lado esquerdo, ele tem muito mais experiência que você, né? Então ele te ensina bastante. O comandante. Que nem hoje, eu sendo instrutor, sendo comandante de vários colegas que eu vou. Também? Sou. Olha.
você acaba ensinando bastante, né? Então você acaba fazendo amizade, você passa aquele teu conhecimento ao longo dessa vida na aviação, né? E como é que é com a tripulação no todo? Como é que é o convívio entre vocês? Então, viajam sempre juntos ou vocês mudam muito? Muda. Cada voo, porque a gente trabalha por escalas, né? Então, cada programação de voo, você sai para um destino, para um lugar diferente, com uma tripulação diferente. Nada impede que daqui a 2, 3 meses eu voe com essas mesmas pessoas. Tipo, um comissário ou um outro copiloto. Mas cada voo, na minha escala, são tripulações diferentes. Porque, como tem, na empresa que eu trabalho, existem praticamente 6 a 7 mil comissários. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem que estar sempre alinhadinho, com o cabelo arrumadinho para poder viajar, correto? O inho é do manezinho, então a gente sempre vai falar o inho. Lá em São Paulo, tu utiliza alguma coisa para o seu cabelo? Pomada. Pomada? Pomada. Você já ouviu falar da pomada do homem? Essa aqui, ó. Não. Ela é mate? Essa é mate, parceiro. Eu não trabalho com pomada, a gente não trabalhamos com pomada que fica melecada. Não, isso aqui, ó, vou passar uma vez, você vai viciar e vai me ligar para pegar mais. Fechou. Então se for a que eu uso, então essa é muito boa. Estamos em casa. Mas enfim, deixa eu te perguntar uma coisa, que é muita curiosidade. Sim. Cara, é muito botão. Olha. É muita coisa. Você olha para um negócio daquele tamanho, cheio de botão. Como é que isso se identifica naquele troço, cara? Como é que é? É flat para cá, a linha no horizonte, puxa o mush. Que loucura é essa? Cara? Olha, eu vou te dizer o seguinte. Depois que você entra no avião, é a mesma coisa que entrar no carro e dar partida e sair andando. Por isso que a gente estuda muito. Por isso que é muito cobrado. Tem que estudar, tem que se dedicar. Se você entrar na aviação e falar assim, não gosto de estudar, tem que falar inglês, porque o avião é tudo... embora o avião que eu vou, ele é feito na França, mas é tudo baseado na língua inglesa. Nada de books and the table, não. Não, tem que falar. Então, se você estudar, fazer o curso do avião, aquilo ali entra no sangue. É que nem a coisa da partida no carro. Aguinha? Aguinha é bom. Tá falando bastante aqui, tem que tomar água. Mas pra mim hoje não tem mais mistério. Depois de 20 anos voando no mesmo avião, tranquilo. Consegue, mas na primeira... Desculpa. Na primeira vez? Não. Nos primeiros 6 meses do início que você começa a voar, no caso do Airbus, assim, sim. Você pena um pouco, porque é muita coisa, né? É a informação do avião, é a informação dos procedimentos da companhia aérea, é a informação do aeroporto que você vai, é muita regra, é muita coisa para saber em pouco espaço de tempo. E o pessoal da torre orienta bastante vocês, né? Sim. Estão sempre em monitoramento com vocês, é isso? Sim, existem 3 tipos de controle de tráfego aéreo, né? O controle de tráfego aéreo aqui nas aerovias, né? Né? E nas áreas terminais, onde você chega no aeroporto, e aquela da torre. Então, tudo é feito através de comunicação VHF, que é aquele radinho que eu ouvia quando era pequeno lá, e hoje eu falo, né? Em vez de ficar ouvindo, hoje eu fico falando. Então, eles dão todas as orientações para a gente pousar. Né? Embora já está tudo programado no avião. Que loucura. É bem interessante. Cara, é assim, ó. Quando você se tornou comandante, qual foi assim mais difícil, a situação mais difícil para você? Como é que foi ali para você como comandante? O peso é gigante, né? Você é comandante de uma aeronave. Você é responsável por muita gente. Você responde por tudo. Tudo. Juridicamente, sim. Criminalmente também. Civilmente, né? Porque existe... Você sentar do seu lado agora. Claro, fica à vontade. Existe o Código Brasileiro de Aeronáutica, então a gente tem que seguir regras. Então, olha, eu vou te falar que com relação ao avião, eu nunca tive problemas. A gente tem muito problema com o passageiro. Isso, vou chegar nesse ponto também. Que eu acho... E de administrar pessoas, né? Como tudo. Então, às vezes, acaba criando conflitos que você tem que gerenciar. Então, você tem que usar... A gente tem um curso que a gente faz na aviação comercial, que é o CRM, né? É o Cockpit Resource Management, ou seja, gerenciamento de situações do cockpit, né? Só que esse conceito já não mudou só para o cockpit, já virou para a empresa no geral, né? Corporate, ou seja... O cockpit é onde ficam vocês. É onde fica a gente. São dois? São dois pilotos. 2 pilotos. No voo internacional são 4. São 4.
Como é que você falou? O doméstico são só o Então, copiloto e o comandante. No voo internacional, eles vão em 4. Vão em 2 comandantes e 2 copilotos, por conta do tempo de voo, né? Uhum. Então, eles revezam e acabam voando em 4. Por isso que são mais tripulantes. Então, o difícil hoje é gerenciar as pessoas. Então, o passageiro que dá problema, passageiro indisciplinado, passageiro que passa mal. Então, essa é a grande parte para você. E a decisão é a final do comandante. E você já teve? Já. Já tive? Não, já tive problema assim, mais relacionado com passageiro passar mal. Eu tive uma ocasião que eu fiz. De passageiro querer tumultuar. Já tive também. Vou falar 2 situações aqui bem distintas. Uma vez eu estava vindo de João Pessoa para Guarulhos. Sim. E próximo de Vitória, ali antes do Rio de Janeiro, já estava dando atendimento num menino, porque ele estava tendo convulsão. E aí sempre a gente pergunta, né? Você já deve ter voado e fala assim: tem médico a bordo? Aí aparece um médico lá, né? Por quê? Os comissários são treinados para dar os primeiros socorros, porém eles têm certos procedimentos que eles não podem fazer, como aplicar uma injeção, então tem que ser um médico. E aí o médico começou a fazer o atendimento lá no menino, um rapaz de 17, 18 anos, e aí em um certo momento ele piorou de uma maneira, a comissária veio e falou assim: olha, tem que pousar, senão o cara vai morrer. E aí eu estava próximo do Rio de Janeiro, aí você tem que analisar um monte de coisa. Você pode pousar naquele aeroporto, se o aeroporto cabe o avião que eu estou pousando, se o peso vai caber, né, se tem combustível para chegar naquele destino, né? Por exemplo, se você está num voo de São Paulo para Manaus, os alternados são muito poucos, tipo assim, só tem Cuiabá. Então você tem que ver se o combustível que você vai chegar lá, não adianta eu querer salvar um e matar 220, entendeu? Porque o avião não vai ter combustível suficiente para chegar naquele destino. Ali naquela situação foi muito gerenciável, foi muito tranquilo, eu acabei pousando no Rio de Janeiro, mas na hora que eu olhei assim para fora do avião e vi o rapaz já na maca ali, eu achei que ele veio a falecer. Ele veio a falecer? Morreu. Nossa, cara. Morreu. E se não tem um médico no avião? Infelizmente, os comissários têm que fazer o que eles podem através do... Tem uma pergunta sobre isso aí, que provavelmente viaja a gestante. Sim. Pode acontecer de viajar uma gestante próxima do a gestante, ela pode voar, se eu não me engano, eu não tenho certeza do valor, até a 30ª semana. Ela não pode chegar à 36ª semana, 34ª, 35ª? Não pode. É proibida. Ela é proibida por médicos e também se ela chegar lá no balcão e falar assim, vai viajar, e a mulher vê que ela está... Quantas semanas? Ela tem que ter... Não pode. A não ser que seja uma viagem extremamente necessitada e obrigatória. Tem que alguém acompanhando ela. Ou médico autorizado. Tipo assim, o médico acompanhando ou autorização especial. Mas a companhia aérea não... Já nascer uma criança? Acontece. Já aconteceu. Sério? E você sabe que... Se acontece dentro de um carro, imagina um avião. O que tem que fazer? Tem que lançar no livro de bordo, ver aonde que foi o nascimento. Por exemplo, lá, eu estava passando em cima de Aracaju. Ela vai ser registrada aqui em Aracaju. Teve uma pergunta sobre isso aí. Quando é que ela é registrada? Naquele ponto que ela nasceu, a hora que foi feito o parto. Olha. Então, por exemplo, se ela está vindo de Paris para São Paulo, está em cima do Oceano Atlântico. Qual que é a cidade mais próxima? Ela vai ser registrada naquela cidade. Aí, isso é legalmente, né? Agora a pessoa se vai registrar lá ou não. Mas ela nasceu, por exemplo, em Fortaleza. Já tem desconhecimento, de fato? Vários, muitos casos. Vou te falar que mais morre gente do que nasce. Sério? Porque as pessoas passam mal e estão muito tempo de voo, principalmente no voo internacional, né? Então tem casos que acontece de a pessoa falecer, né? Então, que loucura nascer uma criança dentro de um avião. Muito comum. E aí, eu, como comandante, sou responsável por assinar esse livro e atestar. Então, são situações bastante... Vão convidar até o comandante para ser padrinho. Provavelmente. Provavelmente. Mas como a pessoa, às vezes, está muito próximo da gestação, a pessoa nem viaja, porque sabe que pode correr o risco, né? Porque o ambiente do avião, ele é muito... ser humano, né, Fábio? Ser humano, a gente sabe que tem os seus rompantes, né? Sim. Uma hora ele está lúcido para fazer as coisas, uma hora aquela lucidez dele, para ele para 90% das pessoas não são. Exato. E a incomodação, assim, teve que tirar alguém do avião? Então, é outra situação, do passageiro indisciplinado, né? Isso hoje é muito comum, as empresas aéreas hoje elas pagam um custo muito alto por conta do passageiro indisciplinado. O caso que eu tive, assim, mais grave, teve uma vez que esse negócio de despachar mala, pode levar mala, não pode levar mala a bordo e tal, e tive uma família que o passageiro não queria despachar a mala dele, né? Mala cara, aquelas coisas todas, vai estragar, vai quebrar, enfim. Não cabia mais no avião, não tinha mais espaço. Ele falou para a comissária, eu vou levar aqui e acabou. Aí começa aquele negócio, a temperatura começa a ferver, ele foi lá e colocou e não cabia dentro do bin, né? O bin é onde coloca a mala. E ficou aquela coisa, eu vou levar, aí ele
bateu assim a força e quebrou. Quebrou o avião, soltou. Aquela placa inteira caiu. Ah, falei, não posso, né? Existe uma lei que eu sou responsável pela aeronave, pelas pessoas que estão dentro. Eu tenho que preservar, né? Existe isso, o Código Brasileiro de Aeronáutica e o Código Civil me dá esse subterfúgios. Aí qual a atitude que você toma? Você tem que chamar uma segurança do aeroporto? Polícia Federal. Polícia Federal? Polícia Federal. Acabou. Aí na hora que aparece a Polícia Federal lá, com aquele escrito lá, camiseta preta, algumas coisas escritas amarela atrás, né? Polícia Federal. O cara vira um carneirinho, né? Não fui eu, beija assim, beija assim. Aí o que acontece? Tira o cara para fora do avião, fica aquele calacete, faz um termo circunstanciado e o cara vai no próximo voo. Mas ele aprende que lá tem regras, não pode fazer o que você quer, entendeu? É rotineiro isso, Fábio? É bastante comum. Mas as pessoas, ultimamente, eu só tive essa ocasião que eu tive que usar a Polícia Federal. Mas eu, graças a Deus, mas tem muito caso que às vezes o cara... Foi um grande problema na pandemia, as máscaras. Não vou usar máscara. Não vou pôr máscara. Fiz um voo também uma vez para Navegantes. Na hora que eu iniciei o táxi, a comissária me chamou. Comandante, o passageiro não quer pôr a máscara. E é obrigatório no avião. Era obrigatório. Era lei. Claro. Era lei. Independente se você aceita ou não. Não vou pôr. Aí eu parei de taxiar o avião. Aí eu falei, conversa com ele de novo. Ele falou que não vai pôr. Tá bom, não vai pôr. Aí eu parei, fiz um speech falando, né, bem direcionado. Eu falei assim, olha, infelizmente tem um passageiro que não quer pôr a máscara, então eu tô voltando que eu vou desembarcar ele. Aí ele falou assim, aí eu vou colocar. Aí ele colocou. Porque aí todo mundo já foi contra ele. Imagina, 170 passageiros, fala assim, pô, começaram a xingar, né? Ô, sou maluco, pô, aqueles nomes bonitos. Aí a mulher do lado, toda envergonhada, coloca essa máscara. Aí o cara foi lá e colocou, porque ele queria ser do contra. 170 pessoas com e só o bonitão sem. Ele ia voltar com a Polícia Federal, ele ia desembarcar, ele não ia para Navegantes. Regras são regras. Cara, e passageiro é muita gente diferente, né? Pois sempre cada vai ter um que vai querer... O cara sai de casa para arrumar confusão, mas grande parte do passageiro é bom. Nos Estados Unidos, tem um grande problema que se você faz uma coisa dessa, você entra numa blacklist. Ou seja, você não pode mais voar. Depende da gravidade que você faz, você não viaja em mais nenhuma empresa aérea dos Estados Unidos. Ele fica queimado. Você vai fazer o check-in lá, você não consegue fazer. Porque entra numa lista negra que você não tem autorização para voar. E durante o voo? Durante o voo, se o cara se for um passageiro disciplinar, ele criar condições adversas e causar um tumulto a bordo, os comissários são treinados para imobilizá-lo, amarrar as mãos dele e você tem que pousar no aeroporto mais próximo. Já aconteceu. Aí o cara vai lá com a técnica de jiu-jitsu, entendeu? Geralmente, se for menina, vai ser complicado, porque se o cara for forte, grande, eles vão ter que dar um jeito. Vai ter que chamar outro passageiro, amarrar o cara na poltrona, o cara fica amarrado com aquelas fitas... enforca-gato, só que é uma grossa desse tamanho assim, como se fosse uma algema, coloca ele no assento, ou amarra as pernas dele à mão, e vai até o pouso, e aí chama a polícia local ou polícia federal, e o cara desembarca nessa condição. Se ele criar aquele tumulto, começar a brigar, porrar, criar um pânico a bordo, não pode. Ele vai descer com a polícia, ele vai ser preso. Olha pro teu copiloto, segura aí que eu vou resolver o negócio. negócio. O piloto não sai da cabine. Não sai? Nada, eu tenho que pilotar o avião. Eu não tenho que arrumar... Isso aí é os comissários. Eles são treinados para isso. Eles só te avisam que está acontecendo. Está acontecendo, exatamente. Tanto para o atendimento médico, quanto para um passageiro disciplinado. Eu não posso sair do cockpit. Nunca tivesse medo de pegar um terrorista? Porque o voo sempre teve terrorismo. Então, existem várias barreiras para acontecer isso. A gente sabe que, historicamente, o Brasil não é um país que tem atentados terroristas, né? Teve aquele caso, né, do VASP, né, que o cara pegou o avião, inclusive virou filme agora, né, tava em cartaz até pouco tempo atrás. Por isso que eu te perguntei. Mas só foi aquele caso. Teve um cara que entrou com 1 litro de gasolina também, falou que ia botar fogo, mas conseguiram identificar e pararam ele. Mas não tem. Mas existem barreiras para você mitigar o atentado terrorista. Por exemplo, a porta do avião é blindada, da cabine de passageiros para o cockpit, né? Ela é blindada. Eu vou até puxar uma última pergunta que eu ia te fazer, vou puxar para agora para a gente emendar essa aí que está interessante. Existia um caso de um piloto, um copiloto, o Andreas Lubitz, né, que colocou o seu avião em 24 de março de 2015. Né, ele direcionou o avião para baixo. Da Germanwings. Isso. Onde é que era que isso? Foi na Alemanha. Foi na Alemanha. E ele tinha um transtorno deixa eu ver aqui que eu marquei isso aí, ele tinha transtorno de suicídio. Foi identificado, mas ele tomava remédio. Ele escondeu da equipe. E depois que aconteceu esse caso aí,
Então, dentro da aviação mundial, mudou muita coisa o também. que mudou? A aviação, ela vive de momentos, de fatos, que nem coisas que aconteceram, por exemplo, no 11 de setembro, se aplicam para melhorar a segurança. No caso da Germanwings, procedimentos ocorreram. Na empresa que eu trabalho, foram feitas mudanças. Por exemplo, quando um piloto sai do cockpit para uma necessidade fisiológica, por exemplo, ir ao toalete, tem que entrar um outro tripulante na cabine e ficar ali com ele. Só por causa desse caso? Por causa desse caso. Né? Então, enquanto eu não voltar, um comissário fica comigo ali, para ver se eu não vou fazer nada, se eu não vou tomar nenhuma atitude drástica, ele fica ali monitorando o outro. Né? Nos Estados Unidos, ou outras empresas aéreas, o que acontece? Eles colocam o trolley, aquele carrinho das comidas, em frente à porta do cockpit e fica um comissário ali de plantão, enquanto o comandante ou o copiloto utiliza o toalete. Entendeu? Então foram feitas ações mitigatórias para que não acontecesse de novo, ou alguém entrar, ou alguém se poder fazer alguma coisa de errado dentro do cockpit. Então, tudo serve de exemplo. Todos os acidentes e incidentes, eles levam para você melhorar a segurança de voo. N coisas, né? Vários acidentes que tiveram ao longo da vida da aviação comercial, né? Quem já puder ver o Mayday, 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 né? Da National Geographic, que ali tem vários acidentes. Então, cada acidente, você melhora a segurança, tanto para os pilotos, para a máquina, em geral, para o montante do planeta, para que não aconteça de novo. E no caso do Germanwings, foi instituído isso. Toda vez que um tripulante sai do cockpit, um outro tripulante, seja ele comissário, ou um outro piloto que esteja trabalhando ou voando de extra, fica a bordo. Como foi para vocês receberem essa notícia? Foi triste, porque um piloto que tá voando, de repente o cara dá um surto e mata 180 pessoas, 150, exatamente, não sei quantas pessoas morreram. 144 passageiros, mais os tripulantes. O tripulante. O cara vai lá e espetou o avião e foi até a morte para bater, sabe? É triste, né? Porque será que ninguém conseguiu identificar que esse cara estava com um problema psicológico, né? A gente é tão avaliado, tão, né, observado pela empresa aérea, tanto num simulador ou nos exames aí, e será que ninguém viu que o cara estava com tanto problema? É o mesmo caso lá do Malaysia, né? Que o 777, o Boeing 777 sumiu, né? Uhum. Dizem que o comandante também tinha alguns problemas psicológicos e até hoje ninguém achou o avião. Ninguém achou o avião. Loucura, cara. E é um 777, não? Não. É Olha, um gigante de um avião. Não, exatamente. Hoje você não consegue esconder um carro dentro de uma garagem no fundo de um poço, aí te acham, né? E o avião... O caso do avião da Chapecoense, que teve aqui em Santa Catarina, eu vi um vídeo na rede mostrando o piloto conversando com a torre. Não sei se você chegou a ver esse vídeo. Sim. Dele explicando que estava sem gasolina, que estava acontecendo isso. Essa situação, a gente não está aqui para dar o mérito ou desmérito para um dos dois, mas essa situação entre piloto e torre, que às vezes não é tão bem compreendida, isso não é um problema sério que pode trazer um transtorno ali na frente? Não, eu vou falar que existe problema de comunicação entre os órgãos, existe, mas não a ponto de levar a um acidente. Sim. Nesse caso Chapecoense. Esse caso aí foi bastante interessante porque o próprio comandante, ele é o próprio dono da empresa. Sim. E aí, como ele queria economizar o pagamento daquele voo, aquele fretamento, ele fez o voo direto para Medellín, né? Mesmo sabendo que ia chegar com pouco combustível. Só que é o seguinte, no meio do voo você pode ter desvios de rota, você pode ter tráfego aéreo na chegada, que vai ocasionar a tua demora para você pousar. E aconteceu isso. Ele teve vários desvios de meteorológicos e chegou em Medellín, né? Foi em Medellín que ele caiu, né? Uhum. Foi em Medellín. Que ele chegou lá e tinha um avião com problema. O avião estava fazendo espera já. E ele teve que entrar em espera. Só que é o seguinte, ele não tinha muito tempo. Porque ele já estava com o combustível mínimo do mínimo. Ele tinha que ter pousado antes. Ele tinha que ter pousado, se eu não me engano, no meio do caminho, não sei se ele decolou de Campo Grande, né? Ele tinha que ter pousado no meio do caminho, não lembro exatamente onde que ele tinha que pousado, para ter reabastecido e seguido a viagem. Não queria abastecer. Não queria porque era taxa, ia atrasar, combustível a mais. Então ele falou assim, vou colocar meu dinheiro no bolso, vou fazer tudo o que é. Só que a aviação não tem mais ou menos. A aviação é ou não é. Então, se você vê no plano de voo, ele tinha lá
autonomia, 4 horas e 30. E o alcance, e o tempo de voo, 4 horas e 25. Isso está bem explícito no plano de voo desse avião especificamente. Ou seja, ele não tinha margem nenhuma para erro. Ele tinha que chegar, decolar e vir pousar direto. Só que aconteceu muitas coisas ao longo do voo dele que ocasionaram ele chegar tardiamente. E aí ele não tinha mais combustível, a torre não deu prioridade para ele porque tinha uma aeronave em emergência e ele acabou caindo. Ou seja, a aviação não tem meio termo. Ela é muito exata. Então você não pode brincar com segurança. Por isso que a gente é treinado, doutrinado para que tudo seja dentro da segurança de voo. Não tem, é a primeira lei que você entra dentro do avião, é segurança de voo. Então você tem que ser doutrinado, seja no avião pequeno, no avião grande, no médio, você é doutrinado para fazer as coisas certas. Não adianta querer inventar, coxambrar, que você vai pagar com a vida. Que loucura, pega uma aguinha, Fábio, olha, é assunto pra caramba. É. Fábio, aí vem a caixa preta, que não é preta, que é laranja. É laranja. É o Cockpit Voice Recorder. É. Por que é preta? Caixa preta? Não, porque ela é laranja? Por que ela é preta se ela é laranja? O nome caixa preta colocaram porque ela sai, caixa preta porque ela desvenda tudo que o avião falou, né? Preta, né? Em si, tem um mistério em cima. E ela é laranja por fácil identificação, né? Porque se ela cair na selva, cair no mar, uma coisa é fácil de você localizar. A cor laranja, ela difunde, né? Então é por isso que ela é laranja. Mas ali é onde que é gravado a conversa entre os pilotos e a torre e todos os dados de voo, né? Então tudo que o piloto fez é gravado ali. Tá vendo, gente? Não é menção ao racismo, tá? Teve gente falando menção ao racismo. Não. Tem nada a ver. Bom. Tem nada a ver. Cara, vamos voltar um pouquinho, porque tá muito legal aqui. Olha só. Você já teve problema com passageiros? Que problemas com o copiloto? Não tem. Não é difícil, é difícil. Existe o que eu te falei, né? Existe o... Já pegou algum cara do teu lado e hoje não tá legal? Não. E tu ficou olhando, cara, será que ele não vai fazer alguma coisa? Não. Hoje existe a ferramenta, né, que eu falei que é o CRM, né, que a gente estuda, que tem bastante estudo de casos para você ter teu controle, a inteligência emocional, né, a tua autoconfiança, né, a tua bagagem de ensino, o teu conhecimento, que os dois pilotos eles estão inteirados em quê? Voa o avião, levar de A para B com segurança. Tem pessoas, tem dias que você não está você tá num bad day. Eu vou ter que respeitar, eu tenho que ter empatia por ele. Como às vezes eu posso não estar bem, eu posso estar cansado, posso estar de saco cheio, mas eu tenho que fazer, eu tenho que voar o avião. Eu tenho que levar esses passageiros com segurança para o destino final. E é isso que eu faço. Administrar pessoas não é fácil para ninguém. Porém, o tratamento ali no cockpit, ele é um cockpit aberto, né? Antigamente, na década de 70, 80, existia um termo que em inglês chama power distance, né? A força da distância, né? O poder da distância. Ou seja, o comandante era o máximo, era o Deus Supremo, e o copiloto estava ali para atender as ordens do copiloto, quietinho ali, não falava nada. Isso acabou, não existe hoje. Então, por exemplo, a gente vê muito isso no simulador, né? Quando a gente vai treinar as manobras, o copiloto, eu preciso muito dele, e ele precisa de mim, porque quem vai ditar a regra, o maestro sou eu, mas ele que vai me ajudar a fazer essa orquestra funcionar. E é uma pergunta aqui, o comandante é um deus dentro do avião? Antigamente sim, hoje não. Não me considero deus, jamais. Mas é uma responsabilidade. A responsabilidade sim existe, né? Mas nunca eu não sou melhor que ele, porque os dois têm treinamento. É uma equipe, né, Fábio? É equipe, exatamente. Eu trabalho em conjunto. A única diferença minha dele é que eu tenho muito mais experiência que ele, né? E eu tenho muito mais a agregar. E quem responde finalmente sou eu. O comandante de linha aérea, ele é o preposto do presidente. O cara não vai me dar um avião de 80 milhões de dólares com 220 passageiros se ele não confiar em mim, né? Então, a responsabilidade é minha. Por isso que eu falei, criminalmente e civilmente eu respondo. Então eu tenho que estar muito focado, muito doutrinado, né? Tem que estar descansado, né? Um bom piloto treinado, não tem um problema, né? Porque a gente vai enfrentar situações, eu vou falar, nada acontece, graças a Deus, a aviação é muito segura. Mas se acontecer, decolei e o motor parou, eu tenho que agir, eu tenho que estar bem treinado, tenho que estar descansado. E eu vou depender muito desse cara. Então o cockpit ali um ambiente que eu me dou muito bem com meus copilotos. Eu tenho, no meu telefone aí, eu tenho mais de 100 contatos dos amigos, que eu fiquei amigo deles, eles gostam de mim, eu gosto deles, e a gente é uma cabine um ambiente muito bom de trabalhar. Que legal, cara. E assim,
turbulência? É o medo de todo passageiro, né? Pois é. Não. Turbulência nada mais é que é a variação de vento em altitude. Não derruba avião, não precisa ter medo. Daquela boa sacudida. Não. Aquela estrada de buraco. Aquela estrada de buraco. Mas, bom, cara, não derruba avião. Sério? Ela fica com aquele incômodo, é chato, dá medo, mas é extremamente seguro. Primeiro, o piloto ele tá sempre com o radar meteorológico ligado. Então a gente está sempre desviando das formações mais pesadas. Uhum. Quando a gente pega aquela turbulência, é turbulência de céu claro. Não é identificada pelo radar de bordo. Então aquela turbulência, o ar está com variações, então acontece aquele balanço. Tem certos momentos que a gente entra perto de alguma nuvem, passa perto de alguma nuvem, que também dá essa turbulência. Mas é extremamente normal, não derruba o avião. E vou falar que é bom, às vezes aquela turbulênciazinha, você até dorme um pouquinho mais assim. É igual aquele nana-neném, sabe? Tá acostumado, beleza, aquele né? Nana-neném, aquele balancinho do berço, sim, assim, ó. Sim. Uma delícia pra dormir. Pra quem não tá acostumado, olha pra suando frio. Concordo, mas não tem problema, não derruba avião, é raro. Teve um acidente na década de 80 que foi por turbulência, mas não por meteorologia. A turbulência é causada por um outro avião que pousou na frente. Tava vindo um avião na aproximação nos Estados Unidos. Chegou o vácuo? Não existe vácuo. Não. A vácuo é a existência de ar, não tem. É só no planeta, fora da atmosfera, né? Ele pegou uma turbulência dos motores e o avião ele virou e acabou caindo. Mas isso foi na década de 80. A separação ficou muito pequena. Existe uma separação mínima hoje, né? De 3 a 5 milhas, né? De separação entre um avião e outro quando pousa. Tanto quanto decola quanto pousa, para evitar essa turbulência gerada por outro avião. Vamos chegar nesse problema de acidente aéreo já. Peraí. Mas você já pegou uma situação de emergência no ar? Já. De clima, de atmosférico, alguma coisa que você... Não. Isso em relação de o avião entrar numa situação indesejada? Não, porque a gente evita ao máximo. Então, existe aquela nuvem, né, que o pessoal fala que é o CB, né, que é o cúmulo nimbo, né? Sim. Ela tem desenvolvimento vertical, é o terror, né? O pessoal até comenta, né, que é CB no céu, piloto no hotel, né? Porque a gente tem que evitar ela totalmente. A gente passa no mínimo ali uns 40 quilômetros ao lado dela, lateralmente. É programado para a gente passar. Por quê? Ela tem muita mudança de ar, joga gelo para fora, pode pegar no avião, né? Daquela saraivada de gelo. Então a gente está com o CB aqui, o radar tá vendo, a gente desvia e vai embora, né? Não tem. Na decolagem, se você tiver uma nuvem dessa na frente, retarda a decolagem. Esses dias aí, decolando de Brasília, eu também tava com uma formação gigante assim. Aí eu falei para a torre, eu não vou decolar. Eu fiquei lá, eu tinha combustível, fiquei lá aguardando. A hora que a nuvem começou a melhorar, eu comecei a ver que ela começou a passar pro lado da pista, eu fui e decolei. Porque você pode entrar numa turbulência dessa e pode derrubar o avião. Porque a nuvem é pesada. Nesse caso, né? Nós estamos falando da nuvem que se você entrar e decolar. Né? Porque ali dentro tem gelo, tem tudo. Agora, a turbulência que a gente falou anteriormente, essa não acontece nada. Mas o piloto evita a todo momento as nuvens de mau tempo. Isso aí pode garantir. É a própria segurança da aeronave e dos passageiros. E a mesma visão que a torre de comando tem ali sobre o direcionamento de cada aeronave passando, vocês também têm dentro do... A gente vê. Existe um equipamento, né, aqui dentro que chama TCAS, né, que é o indicador de anticolisão, que a gente vê todos os aviões que estão voando ao nosso redor. Qual é a distância que tu consegue ver? Porque vocês voam a quantos quilômetros por hora? 900, 1000 quilômetros por hora, em média, né? Mas nas aerovias, os aviões estão separados por 300 metros. A gente consegue ver. Se cruza na mesma linha, a gente consegue ver. Bem distante, assim, bem pequenininho. Né? Mas eles têm separação. O controle de tráfego aéreo faz essa separação. Então, uma separação segura. Um radar de área que controla as aerovias tem uma distância maior. Como é que é o nome do aparelho? TCAS. Ele é um controle de anti-impacto, correto? Sim, para evitar a colisão. Se ele já evita a colisão... Porque ele faz o seguinte, ele me dá dois avisos, de proximidade e de manobra evasiva. Qual é o tempo de proximidade? Olha, o tempo de reação é em torno de 20 segundos. 20 a 30 segundos. Ele me avisa, tráfego, tem um tráfego. Se o avião se aproximar, ele vai falar assim, desce, sobe. Porque o avião está vindo. Ele vai me dar indicação e eu vou seguir nos meus instrumentos para me subir ou descer para evitar. E o outro vai receber a mesma... Ele vai falar para mim descer e ele vai subir. Exatamente, eles se conversam.
Eles se conversam, por sinal de rádio, eles se conversam e cada um faz uma ação. Então, acabou o negócio de colisão no ar. Caraca. O Legacy, e o avião lá da outra empresa, da Gol, eles desligaram esse equipamento. E aí o Gol não sabia que estava vindo. Tá voando às cegas daí. Voando às cegas. Eles desligaram. Eles desligaram? Desligaram. Eles desligaram porque eles estavam testando o avião, mexeram lá e não viram que o TCAS estava desligado. O Legacy. E aí deu aquela colisão, aquele acidente horrível. Que loucura, né? Não vamos chegar nesse ponto aí de colisões. Não tem nem como não te perguntar isso aí, né? Já viu alguma coisa lá em cima que não seja nuvem? Que não seja satélite? Isso é uma pergunta boa. Olha, o aviador vê muita coisa. Eu posso dizer para você que nós não estamos sozinhos aqui. Seria muita pretensão nossa, achar que o universo é grande. Tá, me conta aí, cara. Eu vi uma vez. Eu estava vindo de São Luís para São Paulo, eu era copiloto, e o comandante estava descansando, eu estava meio que dormindo, estava dormindo, a gente, durante o voo de madrugada, era um voo de madrugada, a gente descansa compartilhadamente, ele descansa meia hora, eu descanso meia, para você chegar no pouso, você chegar ok, é normal. E eu estava lá, estava sem sono, estava olhando para nada, né? Olhando lá a Via Láctea, olhando a ver se às vezes eu olhava satélite, que a gente vê muito satélite, né? Porque aquela noite escura, você tá 38, 39... O avião estabiliza assim... fica voando reto nivelado, né? Então você fica lá, não tem nada para fazer, você fica olhando, né? Às vezes você consegue ver satélite, consegue ver as estrelas, você vê Marte, você vê Saturno, né? Você vê... Eu tava olhando pro nada assim, daqui a pouco eu comecei a olhar uma luz assim, fazer assim... Mas muito forte. Eu olhei de novo assim, mas tava na cara. Fazia tipo uma estrela de Davi assim, sabe? Eu olhei. Na hora que eu olhei assim pra baixo pra ver se acendeu alguma coisa, quando eu olhei não tinha mais nada. Não sei o que era. Não me pergunte. Teve o caso agora recente dos satélites lá perto de Porto Alegre, né? Sim. Eu vi também. Mas ninguém sabe que se era satélite, se era Starlink. Mas eu vi. Eu tava indo pra Porto Alegre e via lá. Como é que era? Não, o negócio ficava rodando lá. Não, o satélite não pode rodar assim. Não, é muito próximo. O satélite tá lá em cima. Ele tá acima da estratosfera. Era no nosso nível, assim, praticamente no nível de cruzeiro. E todos os pilotos estavam vendo. Eu vi. Foi uma semana, acho que uns 5, 6 dias que ficou aquele negócio em cima de Porto Alegre. Ninguém sabe o que foi aquilo. Que loucura. Sabe que aqui no Campeche já viram também. Velho. Tem um relato de um colega daqui do Campeche que viu. Quer dizer, eu nunca vi, né? Mas a curiosidade é imensa, né? Então, se eu falar pra você, teve um caso na empresa... Eu ia perguntar, de algum colega teu? Não. Teve um caso assim, mais específico? Teve. Não? Teve. Esse era e eu vi. Esse aí foi sinistro. Ponte aérea, Rio-São Paulo. O controle de São Paulo falou assim: fulano de tal, você tá avistando um tráfego aí do seu lado? Na posição de 3 horas, 9 horas. 9 horas é sentido 9 horas do relógio, sim, né? Sim. 12, 9, 3. Aí o cara olhou para falou assim, negativo. Ele falou, o senhor tem certeza? Negativo, não vejo tráfego nenhum. Ele tá colado na sua aeronave, nós estamos recebendo aqui no radar. Olhou de novo. Ele falou, não vi. Ele tá do seu lado aí. Não viu. Mas tinha um tráfego ali. O que seria? O comandante me falou isso aí, me relatou isso aí. E o cara do radar via. Caraca. Ou seja, tá no modo invisível, tá só passando, o que é? Tem muita coisa, é para ser estudado. O sistema solar B, aquela área 51 existe então, B? Existe. Olha lá. Existe. O B estudou a área 51, rapaz. Existe, só que ninguém sabe, ninguém pode aproximar lá, né? E ir para lá, né? Mas existe. Eu vou te falar que tem muitos relatos, bastante. Vira e mexe. A gente tem. Não pode estar sozinho. Não pode, né? Como, né? Os UFOs estão aí, né? Os astrólogos. Nós vamos ter aqui no Papo Salão um ufólogo. Então aí você vai ter bastante. Um papo sobre vai ter bastante assunto para isso aí. Caraca. Mas a aviação vê bastante. Né? Eu não consegui ver ainda aquele satélite da Starlink lá. Não ficasse com medo? Eu fiquei intrigado. Vou dizer que eu fiquei intrigado, porque eu olhei a hora que eu olhei para fora, eu olhei para dentro do avião e acendeu alguma luz, ou eu ia chamar o comandante, não sei, o negócio desapareceu. Mas estava na minha cara, assim, ó.
muito forte. Não posso dizer que... Assim. Fazer tipo uma estrela, assim, muito forte. Uma fadinha do Peter Pan não poderia ser, né, não, cara? a 35 mil pés não ia chegar tão alto a fadinha, não. 35 mil pés. Não dá. Sabe aquela pergunta que eu te falei sobre o paraquedas? Uhum. Eu ouvi falar justamente, eu estava vendo um documentário sobre, você falou 35 mil pés, por que não colocam paraquedas dentro de um avião, né? Existe um avião hoje, né? Ele é um monomotor leve, o Cirrus, né? Fabricado nos Estados Unidos, ele tem um paraquedas. Então, se você entrou numa situação de emergência, ele tem um motor só, é um monomotor. O motor parou, você vai lá e comanda o paraquedas. Utilizou o paraquedas, o avião joga fora. Ele vem, abre o paraquedas. Não, o relato era para cada passageiro paraquedas. Não tem nem como, não tem logística para isso. Não tem como, por quê? Primeiro que o avião não vai estar numa situação confortável. Segundo que você tem treinamento para pular de paraquedas? Não. Então imagina, uma senhora de 70 anos, coloca o paraquedas e pula. Onde que eles vão cair? Onde que eles vão parar? Não é igual desenho de Pica-Pau, né? Exatamente, a 39 mil pés. Não, isso é uma coisa irreal. 39 mil pés, as pessoas não têm noção. Não tem noção, não. Frio, você congela não tem a hipóxia, né? Não tem oxigênio, né? Então é uma coisa totalmente... E o avião tem que estar estabilizado, né? O avião que você pula paraquedas, o cara tá lá 12 mil pés. Pessoal, pula aí. Todo mundo treinado, vai lá e pula. Imagina, num avião com 400 passageiros, uma coisa totalmente impensável, né? Impossível de acontecer. Né? Tem treinamento para que se o avião conseguir chegar até o pousar, você desembarcar os passageiros no solo. Só isso. E aquele caso do pouso da água, que saiu o filme dele e tudo? A do Sully, lá em Nova York? Isso. Ali ele foi um herói. Que loucura aquilo, né, cara? Foi. Aquele cara ali... O cara chegar e pousar o avião certinho na água. Teve outros pilotos que já fizeram situações próximas, não? Não, teve um próximo àquele balneário Sharm el Sheikh, de um 767. Até foi filmado da praia, que ele pôs um 767 assim, ele bate a asa. Isso, e vai parando ali na praia. Morreu quase todo mundo ali. Que foi totalmente sem sucesso. As pessoas não têm noção que bater... Agora, com alta velocidade, no concreto, né? O Sully, ele foi muito sagaz, muito rápido, né? No entanto, se você assistiu o filme lá, né? O NTSB, né? Colocando ele em xeque e falando assim, o senhor fez isso. Ele falou assim, mas eu só tive 7 segundos para pensar. Aí fizeram isso no simulador várias vezes, né? Lembra que tinha uma mulher lá que queria incriminar ele de qualquer maneira, né? E viram que não conseguia, porque o que ele fez foi um ato de heroísmo, né? Todo mundo sair ileso, o avião praticamente... inteiro, o avião está lá até hoje no museu lá da empresa, né, que era a antiga US Airways, e foi feito, e ele saiu como herói, né. Hoje ele é representante de segurança de voo internacionalmente nos Estados Unidos, ele é muito condecorado, né. O que ele fez realmente, eu não sei se eu conseguiria, né, porque apagar os 2 motores, voltar e pousar no Rio Hudson... Esse foi o Tom Hanks que fez, né? E teve um que o Denzel Washington também fez, aquele que virou de cabeça para baixo. Esse filme aí, ele é um filme que ele é de um alcoólatra que é piloto, não um piloto que é alcoólatra, vou deixar bem claro, viu? Porque achar que todo piloto bebe umas cachaças e vai sair voando no avião. Não é bem por aí, não. Ele era alcoólatra e era piloto também. Mas aquilo que ele fez é possível. Mas ali foi um pouco fantasioso. Foi fantasioso. Não existiu? Não existiu. Não, aquilo aí foi pro filme. Mas existem relatos de pilotos já terem virado um avião Boeing. Não consegue fazer um Boeing, não consegue fazer essa manobra por causa do... Não, o Boeing ele consegue fazer. O Boeing faz. O Airbus não consegue. Por quê? Porque o Airbus ele tem proteções de curva. Então se eu chegar e tentar virar ele para conseguir virar o máximo de 35 graus de curva, de bank, que é o ângulo de curva, ele não deixa. Por quê? Ele tem proteção. Ele tem a proteção, ele não deixa. Ele estoura, não? Não, ele não deixa, ele não vai, não consegue, ele não vira. Existe um computador que está controlando o ângulo de curva. Então, se eu virar, o Airbus não tem manche, é side stick, que nem de videogame. Se eu virar o side stick total, ele não vai deixar. O Boeing já consegue. O Boeing, porque ele não tem... Como o Airbus é um avião altamente eletrônico, muitos computadores, então o computador gerencia isso. O Boeing, os mais antigos tal, não tem esse tipo de proteção, então eu consigo fazer um tunô, que chama, né? Tunô é a curva em cima do próprio eixo. Cara, e alguma coisa relacionada a jatos? Porque o jato ele faz, né? Aquela parada para cima, vira para o lado, ele já consegue, outros já não conseguem. Então não quer dizer o tamanho, quer dizer o equipamento que ele tem. É o equipamento que ele tem, né? Isso aí quem faz essas manobras
são os jatos de alta performance, geralmente os jatos militares. Os caças, né? Os caças, os militares, né? Então, esses aí eles são programados e projetados para fazer esse tipo de manobra. Você vê que um Boeing faz? Não, não faz. Porque um jato desse é impossível fazer, não. Não, nem é para isso, né? Um avião comercial é para ir, decolar e pousar e voar, pousar. O jato militar, ele tem as manobras dele, é feito, projetado para aguentar a força G necessária para fazer aquela missão que ele foi designado, né? Então, cada um na sua. Boa, que legal. A gente ia falar um pouquinho sobre a questão de acidentes. Teve uma época aqui no Brasil que teve, principalmente no aeroporto de Congonhas, né, em São Paulo, o avião passando direto, com as pistas curtas. Como é que está a aviação hoje, nacional? A segurança para o piloto, as escalas para o piloto, por relatos de pilotos, elas são muito puxadas, trabalham muitas horas sequenciais, então vocês têm que aprender a lidar com essa situação. A questão familiar de vocês, como é que vocês lidam com essas questões familiares que vocês ficam muito tempo fora? Como é que funciona? Como é que está hoje o amparo para o piloto, para a tripulação? Para a tripulação em geral, né? Geral. Olha, em relação à segurança de voo, eu posso te dizer que a aviação, ela sempre será muito segura. Por conta dos treinamentos, por conta da exaustão que a gente é treinado, que a gente é exigido para que estejamos sempre atualizados, estudando e bem treinados. E nada melhor do que o dia a dia. Então, com relação à segurança, eu posso garantir aqui, com propriedade, falando sem invenção, sem nada, a aviação no Brasil ela é muito segura, muito segura. No Brasil e no mundo de forma geral, né? Claro que tem alguns outros lugares que, às vezes, por conta de doutrina, por empresa aérea, custos, essas coisas, eles acabam deixando a segurança não em primeiro plano. Mas não é o caso do Brasil. A aviação no Brasil é extremamente segura. Tanto para os pilotos, porque os pilotos brasileiros são bons. No entanto que muitos pilotos brasileiros voam lá fora e são bem elogiados, são bem vistos por conta da padronização e da doutrina operacional. Com relação às escalas de voo, realmente hoje a escala de voo ela é bem puxada, né? Para se ter uma ideia, a gente hoje ela gira em torno de 12 horas de serviço, né? E exaustivamente, porque é um ambiente bem diferente de você estar aqui, por exemplo, no salão, trabalhar 12 horas. Estando no avião é muito diferente. Por quê? Existe a questão da pressurização, da aceleração, da desaceleração, da microvibração, né? A pouca falta de oxigênio, né? O sobe e desce, aquelas coisas, então acaba exigindo mais do corpo humano. A gente tem o descanso também, que às vezes não é tanto compatível, porém, o piloto ele tem que usar ferramentas mitigatórias para que isso aconteça. Como, por exemplo, no meu caso, eu falo por mim, né? Ter um bom descanso, dormir bem, né? Tentar fazer exercício, né? Se alimentar bem. Vou falar para você que ultimamente não está sendo fácil? Não está sendo fácil. Porém, nunca deixar a segurança de lado. Mas exige muito da pessoa em si. Então a gente vai criando ferramentas para que a gente consiga se adaptar à situação das escalas exaustivas, né? Não está fácil para ninguém. Não seja aqui, é nos Estados Unidos, é nos Emirados Árabes. A aviação em geral, depois da pandemia, ela deu um boom muito grande, né? Então exigiu muitos voos, muitos aviões, muitas tripulações e, consequentemente, a escala de voo ficou extremamente penosa. Mas eu falo por mim, eu consigo lidar muito bem com isso, né? O grande problema são as trocas de dia. A gente voa de dia hoje, amanhã eu faço uma madrugada, então eu tenho que dormir às 10, eu tenho que acordar 2h30 da manhã, eu tenho que sair de casa às 4h30, tenho que acordar às 3, cada dia um horário. Então o corpo humano, o ciclo cardiano muda muito, né? Mas ao longo dos anos a gente vai se acostumando, né? Já estou nessa profissão aqui na linha aérea praticamente há mais de 20 anos, então acabo se adaptando, né? Com relação à vida pessoal, é uma coisa que você tem que abrir mão. A aviação não combina com família. A gente abre muito. Eu não tenho dia do aniversário do amigo, não tenho aniversário num churrasco na sua casa. Ah, Fábio, vamos lá ali, vou fazer um churrasquinho sábado que vem. Ih, tô voando. Pô, tenho o aniversário do meu filho. Não dá, tô voando. Entendeu? Natal, Ano Novo, não tem isso. A gente tem que estar sempre pronto. A companhia dá uma chance de você escolher datas de folgas, né? Eu posso pedir uma folga. Então você fala assim, ah, Fábio, eu vou fazer um churrasco tal dia, um encontro tal dia. Só para o mês que vem eu peço e aí a companhia me cede a folga. Caso contrário, são só 10 folgas no mês, espalhadas, né? Ao longo de segunda, terça, quarta, e aí a gente trabalha em cima disso. Dependendo da época do ano? Não, o ano inteiro. É o ano inteiro que funciona dessa forma. O ano inteiro. É assim, eu tenho 10 folgas e aí essas folgas são espalhadas ao longo do mês. E a aceitação da família? Então,
É complicado, porque você nunca está presente, né? Então, chega uma hora que os amigos, ninguém mais te chama para lugar nenhum, né? Você acaba ficando sozinho, porque toda vez que combina alguma coisa, você nunca tá. Né? Mas isso é o preço da profissão. Eu amo o que eu faço, mas a vida ganha de um lado e perde do outro, né? Então, eu ganho com prazer de voar, de fazer aquilo que eu amo, e infelizmente eu tenho que abrir mão da minha vida social, né? O aviador é bem difícil a vida social, né? No entanto que a minha esposa também, ela era do meio, né? A gente se conheceu no avião e a gente se entende, né? Tem muitos casais que não conseguem entender, porque às vezes eu chego 5:30 da manhã, 6 horas da manhã, quero dormir o dia inteiro. E a mulher quer ir no shopping, quer ir cuidar das crianças, então acaba tendo certos conflitos. Pô, tem dia que eu quero ficar em casa sem fazer nada. E aí você tem que fazer um monte de coisa, então acaba criando certos conflitos que a pessoa tem que entender, porque é uma vida bem diferenciada. Então não tem o dia, não tem horário, né? Então acaba afetando a vida social. Mas com o longo do tempo você vai administrando e a pessoa do teu lado também tem que entender essa vida, né? Quem é da aviação acaba entendendo mais fácil, né? Como a minha esposa, ela é ex-tripulante, então ela sempre me apoiou, me entendeu, tô cansado, vou descansar, vou dormir, não tô a fim de fazer essas coisas hoje, a gente vai no outro dia. Mas em relação a ter uma vida social, ela é bem difícil, não tem, né? Final de ano, por exemplo, né? A gente consegue pedir ou o Natal ou o Ano Novo, né? Então eu vou escolher um ou outro. Um eu vou estar trabalhando. No caso, esse ano meu, eu acordei 1h15 da manhã, 1h30, para voar às 3, no dia 31 para o dia 1º. Então eu fui para a cama umas 8 horas da noite. Quando começou os fogos, meia-noite, começou aquela fogueteira, eu acordei, não consegui mais dormir, dei uma cochilada e tive que levantar da cama 1h30, porque às 3 horas eu tinha que estar no aeroporto para decolar o avião às 4. Não, eu decolei às 3. Eu estava no aeroporto 2 horas da manhã. Que loucura. Então isso é muito comum. Decola hoje às 2, amanhã às 11, amanhã às 9, aí à meia-noite. A aviação é isso. E quem faz a escala de vocês? É a própria empresa aérea. A empresa aérea, no final do mês, ela apresenta a escala do próximo mês. Lá perto do dia 24, 25, 26, ela já até para vocês poderem se programar. Né? Então eu tenho uma escala de voo que eu tenho que programar. Eu tenho que programar um médico, eu tenho que programar a visita de um amigo, tenho que fazer tudo em cima dessa escala. Né? Vocês têm direito a licenças? Licenças, sim. Não remuneradas, você fala? Ou remuneradas, né? Não, só se a empresa abrir um plano de licença não remunerada. Né? Caso contrário, é só as férias mesmo de 30 dias ao longo do ano. Diagnosticado com uma situação que vocês precisam ficar um tempo afastado, algo do tipo. Aí se você, por exemplo, como todo nível ano... de estresse, né? Tem muito piloto que se afasta por depressão e por estresse, né? Problemas causados pela profissão mesmo, né? A empresa geralmente até dá um auxílio, um suporte, né, com relação à parte psicológica, então você tem que sair fora do voo, né? Tem muitos pilotos assim, né? Por conta, às vezes, do estresse, do convívio, falta de argumentos, de situações para você tentar gerenciar aquela situação. Como é muito extenuante a carga de trabalho, acaba afetando de outras maneiras, e é o psicológico, né? Então, a partir do momento que a companhia identifica, ele sai fora do voo, vai se cuidar, e aí quando estiver bem, volta. Na questão, Fábio, de ocorrer um acidente, na terra mesmo, né? O avião, ele sair da pista, como aconteceu em Congonhas, sim, sim. Né? Quebrar alguma coisa ali, esse respaldo para o piloto, ele para um tempo para poder se recuperar sobre essa questão psicológica, ou não? Vamos lá, vamos tocar, próximo não. Não. Primeiro que é passar por uma investigação do órgão competente, no caso a ANAC aqui no Brasil, né? Vai ser feita a avaliação do que aconteceu, se teve o fator preponderante foi o fator material, se foi a pista, se foi os pilotos, se foi qual foi o que ocasionou o acidente. Enquanto isso, o piloto fica afastado. Afastado. Né? E aí a ANAC, né, o CENIPA, na verdade, que é o Centro de Investigação de Prevenção e Acidentes, ele vai dizer se foi considerado acidente, se foi incidente, se foi acidente grave, e aí depende quanto tempo que o piloto vai ficar afastado, né? E aí cabe as sanções tanto da ANAC ou da empresa aérea, né? Se o piloto teve culpa, se não teve culpa, se a pista que estava com problema, se foi uma outra interferência que teve, e aí vai ser feita a análise. Por que tudo vai diretamente culpa o piloto? Você sabe que tudo que acontece é culpa do piloto. É porque é o fator humano, né? O fator humano está sempre envolvido com muitas coisas, né? Então, quem faz esse julgamento é a pessoa que não conhece o ambiente, o meio, né? Então, foi culpa do piloto. Mas nem sempre.
né? No caso de Congonhas lá, a pista estava escorregadia, a pista estava com vários problemas, né? Não foi problema do piloto, né? Teve o agravante do avião também e tal, enfim. Mas o piloto foi o que menos teve problema. E grande parte dos acidentes é dos pilotos, mas também não vou dizer que não é. Não vou falar que é 100% que não é. Depende de vários fatores, meteorológicos, o avião, né? O ambiente, o meio, né? Então, a gente nunca pode fazer um pré-julgamento. Existe um órgão competente que faz esse tipo de julgamento, avaliação e dá o resultado final, né? Que loucura. Nossa, tem que preservar também a vida do piloto psicológico dele, né? Existe muito casos de pessoas afastadas, então? Olha, eu não conheço assim, mas o que a gente ouve, né, sim. Né, o pessoal, às vezes, dá uns... O tic-tac não funciona direito, né? E aí a pessoa se afasta. Mas tem bastante. É muita pressão, é. É porque a responsabilidade é muito grande, né? Fábio, então quer dizer que você não é Deus por ser comandante? Não sou, nunca fui. Mas você é instrutor? Sim. E dizem que o instrutor se considera um Deus no processo que é o do... Como é que fugiu a palavra agora? Você faz o trabalho de reciclagem ali. Para fazer o do simulador? É para fazer... simulador. Para fazer a avaliação, aquelas coisas? Eu não sou instrutor de simulador, eu é só instrutor de rota, né? Então você pega o aluno hoje com pouca experiência e entrega ele pronto para voar um Airbus ou um Boeing, é muito legal de ver isso, é muito satisfatório, né? Porque o cara com pouca experiência, né, ele entra, voa avião pequeno, voa monomotor, de repente ele está sentado no Airbus. Aquela máquina, né, a velocidade, o jato, tanta coisa para administrar, né? E aí ele está pronto, ele voa, aquele avião decola e pousa. É gratificante, né? Você ensinar uma pessoa, acho que é uma dádiva, é um dom e é legal. Né? Deixa eu até achar a pergunta que o cara me mandou aqui sobre o simulador, porque como perguntei, o piloto, o comandante é visto como um deus, né? Você diz que não. Não. Mas o cara que está no simulador, ele sim, porque ele pode sacanear contigo ali. Ah, não, ali é. Ali eu tenho um amigo que diz o seguinte, que ali é a cadeira do covarde, né? É a cadeira do covarde. O cara fica aqui atrás e os dois ali na frente. Dale. Pra ver se o cara é bom. Tocando o pau na cabeça. Pra ver se o cara é bom, né? E ali, meu amigo, não tem bom nem ruim. Ali, se o cara quiser sacanear e falar assim, eu vou te derrubar, não tem cara que fala assim, eu sou o bonzão. Não tem, não. Porque ali no simulador é que mostra quem que separa os meninos dos homens. Porque ali é o pau quebra, o pau canta. E a intenção do instrutor é fazer a pressão total. Do instrutor não, porque existe um programa de treinamento, né? Então a companhia ela planeja aquelas manobras, aquelas as ações, as manobras de emergência, né? Vamos dizer assim, as coisas que podem acontecer no avião, então ela vai focar naquilo. E o cara tem que desenvolver. Acontece lá, apareceu lá uma luz, o motor parou, o cara tem que tomar uma atitude. Né? Então ali não tem bom nem ruim, você tem que fazer aquilo que segue, que o fabricante diz e que a companhia quer. Então você tem que utilizar das suas habilidades, né? Existe um termo que ao longo da aviação, muita coisa em inglês, chama airmanship, né? Que é a tua padronização, a tua experiência de voo vai contar muito. Eu hoje que tenho 14 mil horas de voo, né? Sou muito mais capaz quando eu comecei lá no aviãozinho, no monomotor, não sabia nada. Lá era maricaca, né? Ela é o piloto que pensa que é piloto, né? Hoje, depois de 14 mil horas, ele ter vivenciado muita experiência de voo, eu sei gerenciar melhor a situação, né? Então, nada com a experiência. O aviador, ele vive da experiência. Em cada situação, cada dia é um voo diferente. Então, mas lá no simulador não tem quem é melhor que ninguém, não. Lá é todo mundo igual. E se você não passar, você vai passar por uma reavaliação. Se você não passar, vai para uma junta que a companhia vai falar assim, aí, o que vão fazer? Aí, às vezes, pode até ser demitido. Quantas vezes um piloto tem que passar por essa situação? 2 vezes no ano. 2 vezes no ano? 6 meses. Ele tem que estar fazendo essa parte. A gente chama de recheque, né? A gente vai revalidar a carteira. Então, de 6 meses, ele tem que estar bom. Porque, por exemplo, eu posso decolar o avião aqui amanhã e ter uma pane. E se eu não estou preparado, eu esqueci, ou não estou, como se diz, não estou preparado, não estou atualizado, apto para, como se diz, administrar essa situação, o simulador faz isso. Então, tem que estar sempre fresco, tem que estar sempre estudando. Então, a gente é avaliado de 6 meses, todo ano feito a inspeção de saúde, tem a prova de inglês, tem cursos teóricos que a gente tem que fazer tudo online.
eu falo que é muito diferente de outras profissões. Por exemplo, o cara se forma advogado, nada, tô julgando aqui ninguém, mas tirou o AB, ele nunca, depende, se ele for um advogado bom ali, ele não vai estudar mais, dá uma lidinha no livro e tal, mas não é submetido a provas, né? O cara tira o exame, o cara é médico, o CRM dele não é todo ano lá, não sei se ele faz uma prova ou não, eu acho que não faz. O aviador não, por quê? É muito risco, existe, a responsabilidade é muito grande, entendeu? Então a gente tem que estar sempre bem treinado, sempre estar atualizado, para que tudo dê certo. E qual é o tempo assim de média que muda-se uma aeronave para outra? Assim? Hoje o Fábio está pilotando o Airbus. O Airbus. Amanhã o Fábio vai ter que pilotar um Boeing 777. E aí? Então, vai passar por todo um processo novamente. Vai de novo, aí você começa o curso de novo. Isso é conforme você vai ter tempo na empresa. Qual é o tempo médio? Depende. Se a empresa tiver um tipo de equipamento, você vai voar aquele equipamento ad eterno. Não, digo o tempo médio de curso. O de curso, uns 2 meses. 2 meses. Para começar a voar um avião novo. Então, provavelmente. Tem que sair apto para viajar. Você começa com o curso teórico, né? O curso do avião, que é o Ground School, né? Saber todas as particularidades do avião. E depois você vai para o simulador desse avião. Então você vai aprender todas as manobras. E é tudo em inglês, né, Fábio? Tudo em inglês. Tudo em inglês. E aí você vai aprender as manobras. Aí depois tem a instrução em rota, que lá dentro no avião real mesmo, voando com o instrutor, né? Você vai aprender até que o dia vai ter uma avaliação final. E ali, a partir do momento, você começa a voar solo. A instrução em rota, normalmente, ela é feita com passageiros? Sim, com passageiro, normal. Você está com o instrutor, o avião você está aprendendo. É igual instrução de comandante, voa 2 comandantes, para copiloto voa um comandante e um copiloto. Mas é com passageiro normal, é no dia a dia. Caraca. Que legal. Isso aí é a mesma coisa, não tem. O simulador tá lá no chão, parado, tudo, mas são as emergências. Em rota vai ser o dia a dia. Alguma pergunta? Eu sei que você gosta disso pra caramba. Vai lá. Tá legal, né? Quer fazer uma pergunta, B? Não quer fazer uma pergunta. Fábio, bom, cara, é um prazer enorme prazer ter meu. Aqui na minha cadeira, na nossa cadeira do Papo de Salão. Prazer é meu. E a gente poder esclarecer um pouco sobre essa história da aviação. E mais ainda sobre essa história dos UFOs, né? Isso aí é um papo que requer tempo e conta que lá vem história. Senta que lá vem história, né? Porque tem muita formação, tem. Isso é para pessoas mais especializadas. Eu acabei perguntando. E sobre o Triângulo das Bermudas? Olha, o Triângulo das Bermudas... É muita história? É história, né? E os aviões passam ali, passam. Ninguém nunca mais engoliu o avião ali. Passa o avião? Sim, tá ali. Normal. Tá na rota, né, do Caribe ali, né? Eu acredito que ali tá perto dos Estados Unidos, aí os aviões passam por cima, assim, nunca mais engoliu o avião. Esse aí foi mais mito, né? Teve alguns eventos que os aviões desapareceram, mas não porque é uma área que suga avião, que puxa barco, essas coisas, né? Será que não veio alguém lá de cima? Não. Aí já é muito fantasioso. Aí dá pra fazer um filme, né? Aí é hollywoodiano, né? Sei, desse day aí, pegou, tal. Não. Olha, eu sei mais ou menos onde que é. Eu vejo os aviões acompanhando ali. Vem cá, B. Não subiu mais avião. É meio fantasioso, né? Fala, B. Aquele voo 19 lá no Triângulo das Bermudas. Qual voo? Voo 19, uma das coisas. Sim, também, tem essa história aí. Mas o que você pode falar sobre ele? Eu não tenho muito o que falar ali. Aconteceu ali naquela região. Eu não sei se a área específica é que ela puxa os aviões para dentro e não acha nunca mais. Você que não é aquele negócio lá dos Atlantes, será que puxa os aviões antigamente? Não. Vamos para outra civilização de Atlântico. B, deixa o teu recado aí para os nossos queridos ouvintes aí. Pessoal, queridos ouvintes, para quem não nos segue nas redes sociais, Papo de Salão Underline Floripa. Tem muito assunto bacana vindo pela frente, viu? Tem o quê? TikTok, YouTube, Facebook, Instagram. TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Isso. É isso aí, B? Sim. Fechou? Obrigado, B. Valeu, B. Obrigado. Fábio, cara, foi um prazer. Tá? Obrigado. Espero que tenha esclarecido aí bastante coisa da aviação. Eu acho que deve ter mais histórias ainda. Tem bastante história. Mas o bom é que pessoas que querem começar, que querem iniciar na carreira da aviação, pode começar. É uma carreira muito legal. Eu acho Mas que não é uma profissão que se inicia barata, né? Não é qualquer um que pode chegar a ser um piloto. Né? É bastante dispendiosa, eu acredito que sim. Você tem que ter um tempo de voo, como você falou. As 40 horas, nas 150, cursos teóricos. Ela é realmente um pouco mais cara, mas é mais barata que uma faculdade de medicina.
Posso te garantir isso. Fábio, quer deixar o teu recado, alguma coisa? Não, pessoal, a aviação, eu acredito que quem gosta, que tem a paixão como eu tenho, né, e tem a gente diz que quando a gente é criança é picado por um vírus, né, o Aerococcus. E a hora que o Aerococcus entra na nossa veia aqui, não sai mais. É uma profissão que eu amo, eu faço com gosto, faço com aquilo que eu realmente sou realizado profissionalmente, eu amo o que eu faço. Que legal. E vou fazer isso até os 65 anos, que eu posso... 47 anos é um gurizão das antigas, ainda novinho. Eu fui promovido com 28 anos para 29. Comandante. Para comandante. Caraca. Os caras são loucos, né? Me dá um avião daquele lá com 28 anos, né? Porque tem experiência para voar, né, cara? Sabe voar. Mas né? é tudo na sua hora. Eu comecei cedo. É normal ter essa promoção rápida? Sim, é normal. Depende se o cara é... Porque quando eu comecei cedo, comecei com 18, né? E as coisas foram acontecendo. E eu tinha pouca idade, mas eu tinha responsabilidade. Então, eu nunca tive nenhum problema. Acho que foi uma boa hora. Obrigado. Bom, obrigado. Forte abraço. Vez, tá? Obrigado. Pessoal, fechou o Papo de Salão hoje com as dúvidas e as curiosidades sobre aviação aérea. E olha, fantástico, hein? Muito Até obrigado. a próxima, hein, pessoal? Tchau, pessoal. Obrigado.